Olá! Vamos agora partilhar ideias de como deveria ser a sequência de uma aula. Neste módulo, também demonstraremos como trabalhar a correção de erros no processo de aprendizagem da língua inglesa por meio de ideias, de ações que poderão ajudar nesse assunto que permeia todos os anos. O livro didático é uma das ferramentas do professor. Então, ao iniciar uma nova unidade, prepare os alunos com o que há de vir, realizando o warm-up quando chegarem para a próxima aula. Escolhemos a unidade 1 do segundo livro da coleção, cujo assunto é At the Restaurant. Logo no começo, divida a classe em grupos. Cada grupo deverá providenciar cartolina, cola, tesouras sem ponta, gravuras de lanches saudáveis e desenhá-los ou ainda desenhá-los em papel branco, recortar e colar na cartolina. Colocar o nome dos lanches em inglês, para isso terá que pesquisar um pouco. E como título ele vai escrever em cima da cartolina Break Time. Esta atividade deverá ser realizada durante o estudo da unidade e poderá ser avaliada no seu final. Ela permite um trabalho interdisciplinar com artes e ciências. Sugerimos que, ao iniciar esta atividade, se tiver possibilidade, arranje um menu em inglês para que os alunos o possam manusear. É importante, pois isso tem a ver com o dia a dia deles. Cumprimente os alunos com o sorridente good morning ou good afternoon e pergunte how are you? E eles vão responder good, terrible, how are you? Why do you ask? Do you really want to know? Go away. Pergunte, today is a nice day, isn't it? E eles vão responder, yes, it is, ou no, it isn't. Aproveite com as classes mais adiantadas e peça que pesquisem em filmes ou e-mails como os nativos respondem à pergunta how are you? Comente com eles também como foram as férias. Como é a primeira aula após as férias e um novo livro didático será desvendado, seria interessante começar a aula com os alunos em pé. Com a classe pequena, você usa uma bola. Com uma classe grande, você divide a classe em 2 ou mais grupos, mas use mais bolas conforme os grupos. Demonstre para a classe o que deve acontecer. Então você diz, my name is Sylvia, e joga a bola e diz, how is your name? E a aluna vai responder, my name is Sylvia. Nice to see you, Sylvia. E a Sylvia vai jogar a bola para outro colega e vai perguntar, how is your name? E ele vai responder, my name is Peter. Nice to see you, Peter. E assim por diante. Agora sim, cante com a classe a música What's Your Name? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? My name is... E cada um diz o seu próprio nome. Fica muito interessante, os alunos gostam e é muito legal isso nessa atividade. Use para essas atividades de 5 a 10 minutos. Sempre cronometre o tempo para cada atividade, para que possa manter o controle e fazer tudo o que programou. Em seguida, vá para o livro. Diga, open your books at page 6. At the restaurant. Analise a gravura com eles e faça perguntas como What do you see? Who is the father? What is his name? Who is Eric? What is the Walter's name? What is the waiter's name? Do you like to eat at restaurants? E assim por diante. Traga alguns pratos, garfos, colheres e facas. Comente o seguinte, mas com a certeza de que estão entendendo. We use a plate to eat our food. When we eat, we use spoons, forks and knives. We use also glasses and cups.
e vai ilustrando. Você pode pedir a um grupo de alunos para arranjarem uma mesa, colocando os pratos, talheres e copos. Enquanto colocam nos lugares, eles vão fazendo uso do novo vocabulário e você vai interagindo com eles. Peça que agora colhem os stickers da página 81 de acordo com o que ouvirem no áudio. Coloque o áudio várias vezes para que possam internalizar as palavras. Quanto mais ouvirem, mais aprenderão. Ande pela sala, orientando onde é necessário. Faça uso de flashcards para ensinar o vocabulário sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. Agora, já é necessário movimentá-los. Crianças são irrequietas e precisam constantemente mudar de atividade. Então, você pega uma cadeira, põe na frente da sua mesa e você começa os comandos. Stand up, sit down, raise your arms, sit down, stand up, put your hands up, play the piano, fly like a bird, touch your nose, touch your legs, sit down. Depois de algum tempo, os alunos mesmos poderão conduzir os comandos. Usar também comandos quando estiver estudando com a classe, o corpo humano. Ok, now again let's go to the book. Open your books on page 8. Analise com eles o quadro, evidencie os alimentos saudáveis dos não saudáveis, healthy and unhealthy foods. Faça perguntas como What do you like? A resposta sempre deverá ser completa. I like broccolis or I like to eat broccolis. Agora peça que pintem os alimentos saudáveis, lembre-os que nós somos o que comemos. Decorrido o tempo que você separou para esta atividade, se houver mais tempo, leve pronto um cartão onde, se já souberem, poderão escrever o seu nome. Eu trouxe um cartão em tamanho maior para dar o exemplo. Você pode preparar esse cartão colorido, deixar um local para colocar o nome deles e eles poderão levar para casa. Você pode colocar também um imã atrás para eles porem na geladeira ou podem colar dentro do seu livro de inglês. Encerre a aula cantando alguma canção de despedida ou alguma outra música que eles gostam. Eu gosto de encerrar a aula cantando I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, happy all the time. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy all the time. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, happy all the time. Lidando com a correção no processo de aprendizagem da língua inglesa. A correção é necessária e desejada pelos alunos, mas o modo e o jeito como os professores a realizam pode ter efeitos positivos ou negativos. Muitos alunos, principalmente os tímidos, se ressentem ao ser corrigidos e depois têm medo de participar nas próximas atividades. Uma das maneiras que mais encoraja os alunos é fazer uma correção em grupo no final das atividades, fazendo com que eles mesmos se corrijam a si próprios. Agora vamos dar algumas dicas para ajudar na correção. Repetição. Este é um jeito simples, porém efetivo, principalmente para os primeiros anos. O professor conscientiza o aluno do erro e convida toda a classe para repetir o certo. Veja o exemplo. Um aluno diz, This is Eric. He have a dog. O professor diz, Ok, let's try again. This is Eric. He has a dog. Can you say that again, please? E os alunos repetem agora em grupo. Aproveite e insira outras frases. Agora, existe outro jeito de dizer isso, o professor pode dizer. Is there another way to say this? Usando o mesmo exemplo acima, quando o aluno terminou de dizer a frase com o erro, pergunte se ele poderia achar um outro jeito de dizer aquilo.
Isso ativará a mente dele para pensar em encontrar uma resposta mais adequada. Depois tem um outro jeito. Does anyone else have another thought? Alguém tem uma ideia melhor? Da mesma forma, depois que outro aluno errou, pergunte à classe se alguém tem uma ideia melhor. Vá ouvindo as ideias e vá perguntando se acham que aquela é melhor. Quando acertarem, eles mesmos chegarão à conclusão que aquela era a resposta melhor e ela ficará gravada em suas mentes. Tem outra forma. Desculpe, mas não entendi bem o que você disse. O aluno ou um grupo erram uma estrutura. O professor faz uma careta meio de susto e diz: Sorry, I didn't understand what you said. Esta frase indica que o aluno está indo mais ou menos pelo caminho certo, mas não convenceu muito naquilo que quis comunicar. Ele vai tentar dizer de outro jeito, talvez usando outra estrutura. Esta forma de correção será muito mais valiosa do que dizer você está errado ou não é assim que se diz. Balançando a cabeça positivamente, uma aluna pergunta: I go to the bathroom? O professor balança a cabeça e diz: Can I go to the bathroom? E diz: Yes, you can go to the bathroom. Essa correção vai ficar na mente dela e talvez não se esquecerá mais de usar o verbo can. Que tal usar uma bandeirinha? Quando estiver realizando um exercício em grupo, tipo coral, em que eles deverão repetir as estruturas, como Lia is going to the supermarket. Where is Lia going? She's going to the supermarket. E a professora ouve os alunos dizendo alguma coisa errada. Ela balança a bandeirinha e eles logo vão saber que alguma coisa não está certa e vão tentar corrigir. Gestos ou sinais. É comum os alunos errarem o verbo no passado. E quando eles erram o verbo no passado, sabe o que você pode fazer? Você faz esse sinal assim, ó, para lembrar eles que é passado, é coisa que já passou, é coisa passada. Ou quando errarem pronomes, por exemplo, She went to the park with your boyfriend. E a professora faz uma cara de susto e pergunta: With my boyfriend? Os alunos todos vão entender a correção numa boa e não esquecerão mais de colocar o pronome certo no lugar certo. Usando sinais visuais, um erro comum que os alunos cometem é a falta do S no simple present da terceira pessoa do singular. He, she, it. Desenhe um S bem grandão e coloque numa parte bem visível da sala. E quando eles esquecerem o S, aponte para o S e eles vão, na hora, lembrar disso. O professor deve preparar um arsenal de flashcards para o seu trabalho. Com certeza os usará muito e valerá muito a pena o esforço. Por exemplo, um aluno poderá dizer childs. Então você mostra uma gravura de uma criança e então ele vai lembrar que não é childs, é child e crianças é children. Contagem nos dedos. O aluno fez uma pergunta. You are a teacher? E o professor troca o dedo e o aluno já vai entender que é para perguntar Are you a teacher? Assim, chegamos ao final do segundo bloco, onde demonstramos algumas dicas de como conduzir uma aula. Também nos referimos a algumas estratégias para lidar com erros. Quase ninguém gosta de ser corrigido pessoalmente, mas com essas sugestões, com certeza, os alunos se sentirão menos aborrecidos. A correção ficará divertida. No próximo bloco, traremos ideias práticas que o professor poderá realizar para que suas aulas de língua inglesa sejam mais alegres, significativas e interessantes. Então, vejo vocês por lá.